Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 21 de setembro. Um combo entre Conference e Europa League com diversos jogos e também alguns jogos importantes, bem importantes, do Campeonato Brasileiro. Espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Olha, certamente se houvesse uma pesquisa para saber quais são os dias da semana ou qual é o dia da semana que os apostadores e traders menos gostam de trabalhar, muito provavelmente a quinta-feira de Europa League ela vai ser listada ali no topo, né? Só que a situação ainda piorou, porque a UEFA pensou, não, vou criar mais uma competição, a Conference, e vou socar ali no mesmo dia da Europa League. Então eu vou transformar um dia que já tinha 12 jogos, às vezes vai 15 jogos no mesmo dia, vou colocar quase 25 jogos no mesmo dia e vou colocar de 11 a 12 jogos rolando ao mesmo tempo de duas competições diferentes. Então isso certamente elevaria ainda mais, vamos dizer assim, o ranço, o preconceito ou talvez até a aversão dos apostadores e traders a trabalharem na quinta-feira. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião assim formada para dizer que eu gosto ou não gosto. Acho que dá para a gente explorar algumas oportunidades, mas certamente é um dia para você não confiar no nome, no escudo e no peso da camisa de determinadas equipes, porque como são competições mais abaixo, de níveis inferiores, às vezes até as grandes equipes jogam ali sem a sua força total, sem um empenho tão grande. Como é o caso, por exemplo, do Liverpool. Eu não sei se o Liverpool vai encarar dessa maneira, a gente vai falar de Lask e Liverpool, e é uma situação complexa, porque você tem que imaginar como e quanto, porque é uma situação complexa, porque a gente tem que imaginar a força do Liverpool que a gente costuma ver na Premier League, talvez um pouco reduzida, para enfrentar uma equipe, às vezes, de uma prateleira bem inferior de força, mas que está muito mais motivada. Então é muito complicado a gente fazer uma precificação e talvez traçar um cenário coerente com o que pode de fato acontecer. Então, se tivesse que listar um dia da semana para a gente se surpreender, quinta-feira de Conference Europa League, eu acho que sim. Não que seja um dia ruim, mas que é um dia mais propenso para acontecer alguns cenários diferentes, com certeza eu acho que é. Vamos começar falando sobre Liverpool e Lask, o Lask da Áustria contra o Liverpool na Inglaterra. Olha como já é dificílimo você tentar traçar um cenário de uma equipe que joga hoje talvez a melhor competição do mundo, de nível mais elevado, contra o Lask, que hoje disputa contra o Red Bull Salzburg e não consegue nem ser o primeiro colocado ali. Sturm Graz, Lask e Salzburg. O Salzburg, por exemplo, está na Champions League, o Lask está na Europa League, então não é o time de primeiro escalão, talvez seja o de segundo. Então a gente tem que medir essas forças. Seria muito simples a gente olhasse e pensasse, não, o Liverpool vai ser completamente dominante, porque é uma prateleira ou duas ou três prateleiras abaixo de força. Mas será que o Liverpool vai entrar com toda essa intensidade? Um Liverpool que está acostumado a ganhar várias Ligas dos Campeões, que está acostumado a participar dos mata-matas da Liga dos Campeões de maneira corriqueira, que está acostumado a participar quase que frequentemente, né, quase que sempre, da fase de grupos da Champions. Será que é um Liverpool que vai entrar com esse gás todo fora de casa? Será que o Liverpool não vai decidir mais, talvez, dentro de casa? O grupo do Liverpool aqui é o grupo E, com União Saint-Gilloise, da Bélgica, o Toulouse, da França, e o Lask da Áustria. Sinceramente, eu acredito que é um grupo que o Liverpool vai dominar com os pés nas costas, mas não precisa vencer todos os jogos, né? Ele pode resolver a situação dentro de casa. Então a minha principal preocupação aqui é se o Liverpool vai de fato com os titulares e se vai demonstrar interesse ou não. Os últimos jogos do Lask a gente pode até tentar, mas é muito difícil fazer algum tipo de projeção porque são níveis de enfrentamentos completamente diferentes. A Bundesliga da Áustria, ela é um nível muito abaixo. Se a gente pegar aqui a tabela de classificação esse ano, a gente vai ver que o Salzburg já lidera com 19 pontos, o Sturm Graz é o segundo colocado com 17, e a maioria das equipes aqui, ó, é empate e derrota, porque é um campeonato de 3 equipes no máximo, né? A gente tinha o Rapid Viena antigamente, hoje em dia, e o Áustria também, hoje em dia eles não estão tão fortes assim. Então, sinceramente, é muito complicado. O Liverpool começou muito bem a Premier League, com um empate contra o Chelsea, uma virada contra o Bournemouth, uma virada contra o Newcastle, uma vitória contra o Aston Villa e uma virada agora contra o Wolverhampton. Em alguns momentos do jogo não tão bem como a gente espera, mas com um aproveitamento muito, muito sólido. Se você é um trader por aqui, a primeira coisa que você tem que aplicar é o benefício da dúvida. O que é o benefício da dúvida? É você não se afoito, é você não confiar só no nome, na camisa, no símbolo, no emblema do Liverpool. É simplesmente você esperar o jogo começar, principalmente antes, alguns minutos antes, para identificar qual é a escalação que o Klopp está mandando a campo. Ah, beleza, o Klopp está colocando 100% dos titulares. Show de bola. Primeira resposta você já teve, que é o Klopp dizendo o que ele quer. Agora, o segundo é você identificando o que os jogadores querem. Qual é o tipo de marcação, pressão que o Liverpool, que está acostumado
a fazer uma marcação alta, tá aplicando contra o Lask. Pode ser que o Liverpool entre da seguinte maneira: vou resolver isso logo, depois eu descanso. No segundo tempo eu troco alguns jogadores, eu fico tranquilo. Ou pode ser que o Liverpool entre em campo como entrou o Tottenham quando participou da Conference League. O Tottenham que até abandonou a Conference League naquela edição, como a Roma, que foi campeã da Conference League, mas nas rodadas de fase de grupo, a Roma fora de casa parecia um papel. A Roma só tomava porrada, não marcava direito, não dava o sangue, não dava o gás dentro de campo, e mesmo assim foi campeão. Isso não quer dizer que o Liverpool não pode ser o campeão da Europa League. A minha intenção é identificar o que o Liverpool quer, e isso fica muito mais fácil quando a gente aplica o benefício da dúvida, né? Espera o jogo começar antes de tomar qualquer decisão. Se você é um trader assim como eu, o que eu preciso? Que o Liverpool me dê uma resposta positiva dos dois lados, escalação e vontade. Se o Liverpool dominar o jogo completamente, e se o Lask também se sentir um pouco mais, vamos dizer assim, acanhado enfrentando o Liverpool, porque o Liverpool é um dos maiores campeões da Europa, e isso, obviamente, pode influenciar no comportamento da equipe. Eles podem jogar um pouco mais retraídos, com medo, né, com respeito além da conta. A gente conseguiria trabalhar esse back favorito ao Liverpool com uma cotação um pouco mais estabilizada. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Liverpool com essa cotação, porque a gente não tem a resposta do tal benefício da dúvida que a gente está falando. Então, para você trabalhar a favor do Liverpool, você precisa primeiro comprovar o que o Liverpool está fazendo. Se o Liverpool veio para amassar o Lask, as barrinhas lá do SofaScore lá em cima, o Liverpool descendo porrada no Lask, você pode até pensar num handicap asiático. Um Liverpool vencendo por 2 gols de diferença, ou menos 1,25, pode estar interessante. Agora, se o Liverpool não demonstrou essa intensidade toda, você pode esperar o momento do jogo onde ele vai começar a demonstrar, talvez no final do primeiro tempo, talvez no meio do segundo, para você trabalhar com uma cotação com uma recompensa um pouco maior. O Liverpool mais próximo de 2, ou o empate anula do Liverpool, aí pode ser mais interessante. Só trabalharia gols por aqui com o Liverpool na frente buscando contra-ataque. O Lask na frente, ou o jogo amarrado no 0-0, eu ficaria de fora. Também 1,45 e também na Europa League, agora uma situação um pouquinho diferente. Porque o Leverkusen não é o melhor time da Alemanha, não é um time tão pressionado para estar na Liga dos Campeões, inclusive o Leverkusen provavelmente vai estar muito mais presente na Europa League do que na Liga dos Campeões, principalmente agora com o enriquecimento do Leipzig, com a chegada também do Union Berlin, com o Dortmund e o Bayern, então é provável que o Leverkusen ele frequente mais a Europa League do que o Liverpool. Com isso a gente pode pressupor que o Leverkusen vai levar mais a sério essa competição do que o Liverpool, até porque o Xabi Alonso está fazendo um excelente trabalho na frente do Leverkusen. É possível que o Leverkusen brigue pelo título da Bundesliga essa temporada, acabou de empatar com o Bayern na casa do Bayern de Munique, e é uma equipe que vai enfrentar um adversário mais acessível. O BK Häcken é um dos líderes do campeonato da Suécia, mas no comparativo eu consigo ver, pelo estilo de jogo também, eu consigo ver um Leverkusen bem favorito por aqui, eu concordo bastante com essas cotações. A gente pode dar uma olhada nesse grupo do Leverkusen e do BK Häcken, é o grupo H, com o Molde e o Karabag. Dá para dizer também que o Leverkusen é o grande favorito para passar em primeiro, principalmente do jeito que o Leverkusen vem jogando nessa temporada. Para você que não acompanha o Leverkusen de perto, o Leverkusen tem um estilo de jogo propositivo. É um time que gosta de ter a bola, que propõe o jogo, que vai para cima dos adversários e que vai encontrando espaço para furar defesas fechadas, mas que também sabe jogar quando está na frente do placar em contra-ataque. Os últimos jogos do Leverkusen nessa Bundesliga, nós tivemos uma vitória contra o Leipzig na estreia da competição em casa por 3-2. O Leipzig que é uma excelente equipe. Depois, uma praticamente goleada contra o Borussia Mönchengladbach fora de casa. Uma goleada contra o Darmstadt, que subiu como segundo colocado da Bundesliga 2 no ano passado, por 5-1 em casa, e um 2-2 com o Bayern de Munique, dificultando muito a saída de bola do Bayern. Tudo bem, teve dificuldade quando o Bayern criou pressão perto da sua área, mas marcou pressão o Bayern na saída de bola e atrapalhou bastante o grande favorito aqui da Alemanha. Já o BK Häcken, nesse momento, ocupa aqui a terceira colocação do campeonato da Suécia. O Malmö é o líder com 49, o Elfsborg é o vice-líder com 48, e nós temos o Häcken com 47. É um campeonato completamente aberto, né? 2 pontos de diferença para o líder, 1 ponto de diferença para o segundo colocado. Então, na minha opinião, sim, o Leverkusen ele é mais favorito por aqui. Com esse tipo de cotação, vocês me conhecem, eu não vou te indicar uma vitória do Leverkusen, não acredito que seja de muito valor, até porque é a estreia da competição, mas o Leverkusen precisa vencer em casa se quiser ser o líder do grupo por aqui, então eu penso num cenário um pouco mais ousado. Para você que é trader, se você tem método para trabalhar cotações mais baixas, não tem problema nenhum. O mercado vai se comportar com muita paciência, se o Leverkusen de fato tiver a posse de bola em posição ofensiva, ele vai se comportar
comportar ali de maneira lateralizada, permitindo que você fique a favor do favorito sem perder dinheiro durante bons minutos, tá? Isso sem problema. Depende da sua metodologia. Agora, se você é um punter, eu não vou te indicar a vitória seca do Leverkusen. Nem dupla, nem tripla, nem bingo, nem nada, tá bom? Eu vou te indicar um handicap asiático menos 1,25 para o Leverkusen ganhar por 2 gols de diferença no mínimo. Vamos dar uma olhada como é que tá essa situação por aqui? Eu confesso que é o cenário que eu pensei, mas eu não sei de fato quanto é que tá essa cotação. O menos 1,25 está por volta de 1,42 em alguma casa, em outra aqui está próximo de 1,30. Ainda não é uma cotação legal, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, se você quiser trabalhar com esse menos 1,25, que é uma situação onde o Leverkusen vence por 2 gols de diferença, caso ele não vença por 2 gols de diferença, se ele vencer apenas por 1 gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, você tem metade da sua aposta perdida. Mas não vamos entrar nessa cotação de 1,28. Nós vamos esperar o jogo começar, torcer para que o Leverkusen talvez tenha um pouco de dificuldade de marcar o primeiro gol, esperar essa cotação valorizar para depois pegar esse handicap asiático. Ah não, Theo, eu não acho que o Leverkusen vai ganhar por 2 gols de diferença. Eu acho que o Leverkusen vai ganhar por 3 gols de diferença. É a sua precificação. Eu até acredito que tem capacidade aqui para o Leverkusen golear esse jogo. Então você vai pensar talvez esse menos 2,25, que aí já está pagando perto de 1,80, que é uma cotação muito melhor. Significa que se o Leverkusen vencer por 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, 4-2, você tem metade da aposta perdida. Se ele vencer por 3 gols de diferença, você tem lucro. É um cenário mais ousado. Eu, sinceramente, prefiro um cenário mais próximo aqui do menos 1,25, esperando uma valorização. Dá para pensar em gols? Eu acredito que sim. O Leverkusen é uma equipe que não vai parar depois de fazer o primeiro gol. Se sofrer, também vai para cima. E eu acredito que se o Hacken estiver atrás do placar, ele vai se expor e vai acabar dando contra-ataque para o Leverkusen. Então a gente pode pensar num cenário de over 2,5, jamais com essa cotação de pré-live próximo de 1,30. Isso aqui não é odd de 2,5, tá? Isso aqui é a cotação para você esperar uma valorização para depois você trabalhar, beleza? É um jogo pro live. Não trabalhe pré-live nesse jogo, porque é uma armadilha, são cotações muito esmagadas, tá bom? É melhor esperar uma valorização ou torcer para uma complicação do favorito para depois você pegar uma remontada, ou para você pegar um gol tardio no primeiro tempo, ou no início do segundo tempo, do que propriamente já querer se expor nessa cotação muito esmagada, porque não é que esse jogo aqui vai te fazer perder dinheiro. Porque muito provavelmente você vai ganhar dinheiro aqui nesse jogo, né, com vitória com essa cotação de 1,14. Mas no longo prazo, esse tipo de cotação aí não vai te dar dinheiro, tá? Você vai mais perder do que ganhar trabalhando nesse tipo de situação, porque quando uma dessas não der certo, você vai precisar de várias para cobrir esse prejuízo. Então, a sensação de curto prazo, ela é realmente muito gostosa, mas se você tiver a intenção de ficar aqui no longo prazo, esquece esse tipo de cotação tão esmagada. A terceira equipe que eu quero acompanhar nessa Europa League às 16 horas é o Brighton, da Inglaterra, um time extremamente motivado para disputar uma competição da UEFA, diferente do Liverpool, né? Eu não estou dizendo que o Liverpool também vai ignorar completamente a Europa League, eu estou só dizendo que a expectativa é um pouco diferente. É como se o seu time que está acostumado a ganhar, sei lá, a disputar sempre a Libertadores, tivesse que disputar a Sul-Americana, né? É só um comparativo. Seu time, vamos supor que você torce para o Palmeiras, tricampeão da Libertadores, e ele ter que disputar a Sul-Americana. Você não vai ficar tão animado, porque o seu time está acostumado a chegar em várias finais, em oitavas, em semi, em quartas de final, e você vai ter que ver o seu time ali na Sul-Americana. Diferente do Brighton, que não estava acostumado a disputar quase nada e agora vai poder disputar aqui uma Europa League. Por isso que eu acredito que o Brighton vai sim entrar com muita motivação contra o time grego do AEK, que não começou tão bem o campeonato grego, diga-se de passagem, tá? Uma cotação próxima de 1,20 para o Brighton. E a única coisa que pode complicar o Brighton aqui, na minha opinião, é o nervosismo. Mas o time do Brighton está acostumado com isso, o time que enfrenta o City, o United, o Newcastle, o próprio Liverpool, eu acho que não vai sentir tanto nervosismo assim. O grupo do Brighton não é fácil. Marseille, Ajax e AEK. O AEK talvez seja ali uma equipe um pouco mais acessível. Porém, o momento do Ajax não é nada bom, e isso é bom para o Brighton, né? O Ajax vive uma fase horrorosa. O Marseille talvez seja o principal concorrente, então, nesse momento, para o Brighton em relação à classificação. Lembrando que o primeiro colocado vai direto para as oitavas, o segundo colocado faz um playoff de 16 avos e o terceiro colocado vai para a Conference League disputar o playoff de 16 avos lá da Conference, tá? Se você é um trader por aqui, eu não vou inventar muita moda com esse tipo de cotação e com o estilo de jogo do Brighton, é tentar buscar uma imposição no campo ofensivo do time do De Zerbi para estar a favor do Brighton. Se o Brighton estiver muito desconcentrado na marcação pós-perda e começar a ceder oportunidade para o AEK contra-atacar, eu tô fora do mercado por aqui. Então,
benefício da dúvida, espera para ver o comportamento do Brighton, principalmente na parte defensiva, antes de tomar sua decisão. Se você é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória do Brighton, mas de novo não vou te indicar uma vitória aqui por 1,20. Dá para pensar num cenário de menos 1,25? Sim, mas eu só pegaria também no ao vivo, depois que eu identificasse um comportamento de massacre do Brighton, de muita imposição, de muita força e obviamente com quase zero de nervosismo. Se eu me deparar com o Brighton com mais dificuldade para criar, um Brighton perdendo bola o tempo todo na criação de jogo, e isso é perigoso porque teoricamente o Brighton vai jogar com uma linha mais adiantada, então errar passe na construção pode gerar contra-ataque. Se eu presenciar esse tipo de situação, eu vou abortar qualquer entrada em handicaps asiáticos, e aí eu prefiro talvez esperar um Brighton no segundo tempo para trabalhar a favor dele, seco, ou no empate anula, ou quem sabe se o AEK sair na frente do placar, pensar numa dupla chance do Brighton, tá? Então, de novo, assim como no Leverkusen e no Liverpool, é um jogo pro ao vivo, pro live, como a gente diz. Não tome nenhuma decisão só pelo nome, escudo ou peso de camisa, tá bom? Acredito numa vitória do Brighton, mas tomaria bastante cuidado. Em relação ao mercado de gols, como a gente tem um favorito em campo, muito provavelmente as odds de gols também vão estar esmagadas, já dá para ver aqui. Não tanto quanto a do Leverkusen, mas tá. E o melhor cenário para trabalhar gols seria o Brighton na frente. Depois que o Brighton abre o placar, você provavelmente vai ter uma situação para espaço muito mais confortável para identificar os cenários para gols. Porque a gente tem o AEK como um azarão do grupo. O Brighton não é uma equipe de tanta história nas competições da UEFA, mas o Brighton nesse momento é uma equipe muito forte. Então o AEK é o azarão do grupo e ele sabe que tem que ir para cima se estiver perdendo para tentar buscar um empate, porque na maioria dos jogos ele vai se complicar. Então, na minha opinião, o Brighton na frente é um cenário interessante para ficar de olho em gols. Eu não duvido que a gente possa ter pelo menos 3 gols por aqui. Às 19 horas no Campeonato Brasileiro, em um jogo que vale muito nessa disputa contra o rebaixamento, o Vasco enfrenta o Curitiba, finalmente de volta o Vasco em São Januário. O Vasco é favorito com uma cotação de 1,65 e o Curitiba vem numa situação um pouco mais complicada que o Vasco, além da tabela de classificação onde o Curitiba está a 6 pontos a menos, ocupando a lanterna da competição, o Curitiba vem de 6 derrotas consecutivas para o Botafogo fora de casa por 4-1, 1-0 para o Bragantino em casa, 3-1 para o Corinthians, se eu não me engano, de virada fora de casa, 3-2 para o Flamengo dentro de casa, 3-1 para o Fortaleza fora e 4-2 para o Bahia dentro de casa. Ou seja, das últimas vezes fora de casa, o Curitiba perdeu das 3, conseguiu marcar gol em todos esses jogos, mas não conseguiu sair com a vitória. Por isso o Vasco é favorito. O Vasco vive um momento melhor, além de encontrar de novo a sua torcida em São Januário, onde o Vasco provavelmente vai fazer um caldeirão para dificultar ainda mais a vida do Curitiba, criar aquele ambiente hostil. O Vasco vem de 3 vitórias consecutivas como mandante contra o Grêmio, Atlético Mineiro e agora no clássico contra o Fluminense. Utilizando o PDF de apoio, a gente não consegue ver no Vasco aqui uma situação que crie uma grande confiança, porque o Vasco está dentro da zona de rebaixamento. Mesmo vivendo um bom momento e já conseguindo colocar ali um pouco a cabeça para fora para respirar, ainda é um Vasco que tem muita dificuldade. Está vivendo um bom momento e pode melhorar ainda mais, mas os números vão mostrar pra gente que o Vasco ele também tem dificuldade. Por exemplo, o Vasco venceu menos de 40% dos jogos como mandante, foi o primeiro a marcar em menos de 50% dos jogos como mandante, mas já é melhor do que a equipe do Curitiba, ficou sem sofrer gol em apenas 27% dos jogos e falhou em marcar em quase 45% das partidas. Então é um Vasco que também tem, como eu falei, dificuldades. O Curitiba marcou mais gols, porém tomou muito mais. Tem um número de vitórias muito baixo fora de casa, menor do que 10%. Ficou sem sofrer gol também em apenas 9% dos jogos, ou seja, sofre gol em todos os jogos, é uma das piores defesas da competição. Porém, falhou em marcar em apenas 18% das partidas. É uma equipe que está sempre conseguindo marcar pelo menos um gol fora, mas não consegue segurar a vantagem, né? Na média de gols marcados é muito parecido. O Vasco marcava muito menos até o jogo contra o Fluminense, onde conseguiu 4 gols. Mas a média do Vasco era bem inferior a um gol por jogo, né? Aquele jogo contra o Fluminense melhorou muito isso. O Curitiba já consegue chegar a uma média de um gol marcado por jogo. A gente viu os últimos jogos do Curitiba fora de casa, mas o nível de defesa do Curitiba, passando de 2,5 gols sofridos por jogo, é extremamente preocupante. Porque a vitória de um time começa no ponto onde ele não sofre tantos gols. Se a sua parte ofensiva produz gol fora de casa, como é o caso do Curitiba, mas a sua parte defensiva não consegue segurar as pontas, ou seja, o Curitiba sofre muito mais do que marca,
as contas nunca vão bater. Então o Curitiba dificilmente vai conseguir escapar se continuar jogando desse jeito. No primeiro tempo não dá para confiar em ninguém, o Curitiba marca um pouco mais de gol, mas também sofre mais. O número de derrotas do Curitiba é maior no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Vasco tem uma leve melhora com o número de vitórias maior, o número de gols sofridos é um pouco menor e o número de derrotas também é um pouco menor. Já o Curitiba amplia a quantidade de gols sofridos e também de derrotas. O segundo tempo do Curitiba é muito ruim. O Vasco tem uma situação muito forte na bola aérea. Marcou 7 gols de cabeça e o Curitiba sofreu 7 gols nesse fundamento. Então a gente tem aqui o nosso match, né? Aquelas redes sociais de namoro, os gols de cabeça do Vasco encontrando uma defesa do Curitiba que costuma ter dificuldade. Se o Curitiba vier para se comportar um pouco mais compactado, ele pode ter o Vasco alçando bola na área para tentar buscar uma vitória, ou se o Curitiba estiver na frente, o Vasco vai abusar desse tipo de situação para tentar buscar uma recuperação de resultado. Se você é trader, é um jogo muito perigoso. Eu costumo dizer que eu prefiro trabalhar gols em jogos onde existe briga contra a queda, né, de equipes que estão passando por momentos ruins, do que trabalhar gols em jogos de líderes do campeonato. Tudo bem agora que a gente teve um 4-4, né? O Grêmio que está disputando ali também, entre aspas, o título, né? Pode disputar ainda o título com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Bragantino. Foi um 4-4 contra o Corinthians, né? Mas eu, sinceramente, prefiro bastante trabalhar aqui situações em gols em cenários onde a fase dos times não é tão boa. E qual que é o problema por aqui? Dificilmente o Curitiba vem com o intuito de empatar. O Curitiba, como tem um Vasco como um adversário direto, ele não pode pensar em vir para São Januário para buscar um ponto, porque um ponto é ruim para o Curitiba. O Curitiba está a 6 pontos do Vasco. O Curitiba tem que vencer para diminuir a distância e continuar vencendo em casa para tentar escalar essa montanha russa aí, essa areia movediça. Então o pensamento do Curitiba para esse jogo é vitória. E o Vasco já está numa situação melhor do que estava antes e sabe que o Curitiba é um dos adversários também contra o rebaixamento. Então o empate para o Vasco não é uma situação ruim, mas é óbvio que o Vasco também vem para vencer, para continuar somando ponto e talvez pensar numa fuga da zona de rebaixamento no futuro. Ó, o Vasco tá a 4 pontos do Santos, que venceu o Bahia, ou seja, o Bahia não conseguiu pontuar, então o Santos segurou o Bahia mais próximo aqui da zona de rebaixamento. O Goiás ainda pega o Flamengo, eu tô gravando esse vídeo na manhã desse dia, então o Goiás ainda pega o Flamengo. Se o Goiás vencer é ruim pro Vasco, se o Goiás perder ou empatar é bom para segurar o Goiás um pouco mais próximo. Se o Vasco vence, vai a 23, fica 1 ponto do Santos e teoricamente 2 pontos do Goiás e 2 pontos do Bahia. Então é sim um jogo onde o Vasco vai para cima. Então percebe que é um cenário onde, independente se o Vasco tá na frente ou o Curitiba tá na frente, o adversário ele não pode entregar os pontos, ele vai para cima. Então eu vejo um jogo mais disputado. Se você é um trader, é um jogo complexo, só para completar o raciocínio, porque como as duas equipes querem vencer, a gente pode ter uma exposição, uma trocação mais franca. Dificilmente a gente vai ter um jogo onde só uma equipe joga. A não ser que a torcida do Vasco empurre muito a equipe e o Curitiba comece a sentir um pouco esse ambiente. Aí dá pra você pensar num back Vasco, num lei Curitiba. Mas eu acho que é um jogo mais complexo pra trade por aqui, tá? Eu tomaria bastante cuidado. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Vasco, nem um 0,25 do Vasco, por mais que eu saiba que o momento do Vasco é infinitamente melhor do que o momento do Curitiba. Eu prefiro pensar numa situação de 2 gols por aqui. Eu sei que as duas equipes marcam poucos gols, a média é de 1 gol por jogo de cada um, mas o Curitiba vem marcando gol em todos os jogos fora, mesmo quando perde, e o Vasco também vem conseguindo vencer como mandante e agora tem a volta do São Januário para somar força ao momento da equipe. Então, na minha opinião, é mais, entre aspas, seguro pensar numa situação de 2 gols do que numa vitória para um lado ou para o outro. Se fosse te indicar alguma coisa para resultados, eu iria pelo momento do Vasco. Eu pensaria nesse menos 0,25 do Vasco ou nesse empate anula do Vasco. Mas, sinceramente, nessa situação horrível do Curitiba, que é bem pior do que a situação do Vasco, né? Porque são 2 vitórias a menos que o Curitiba tem, essa é uma situação onde o Curitiba não pode deixar de se expor e a gente pode sim ter uma situação para 2 gols por aqui. Às 9h30 no Campeonato Brasileiro, um grande jogo entre Grêmio e Palmeiras, e é um jogo muito importante porque o Palmeiras, dependendo do resultado, pode se aproximar ainda mais do líder Botafogo. O Botafogo enfrenta o Corinthians em São Paulo. Se o Botafogo empatar ou perder, o Palmeiras pode chegar a 4 pontos de diferença ou 5 pontos de diferença, dependendo do resultado contra o Grêmio. E o Grêmio também tem que levar esse jogo muito a sério, porque o jogo atrasado que o Grêmio tinha contra o Corinthians foi um jogaço, sim, mas foi um jogo marcado por um grande erro de arbitragem. Eu acho que aqui, independente se você é aquele tipo de pessoa que tem um clubismo de nível astronômico, você viu
viu que essa bola bateu na mão do Yuri Alberto e até a CBF já soltou uma nota dizendo que realmente errou, quase derrubei o copo aqui, errou nesse lance. Então o Grêmio obviamente poderia ter saído de Itaquera com 3 pontos, a gente não sabe se aquele pênalti seria convertido ou não, mas ele poderia ter vindo para o Sul com 3 pontos e caso vencesse o Palmeiras, poderia ser ele diminuindo ainda mais a distância para o Botafogo e talvez até se aproximando do Palmeiras. Nesse momento, o Grêmio tem 40 pontos e o Palmeiras tem 44. O Grêmio poderia chegar nesse jogo aqui com 43 pontos. Então o Grêmio também vem motivado, apesar de já ter queimado esse jogo a menos, somou apenas 1 ponto, mas é um jogo muito importante para as duas equipes. O Botafogo está torcendo demais para que esse jogo aqui seja um empate, mas pela fase que o Botafogo está vivendo e o nível que ele vem apresentando de futebol fora de casa, é uma situação preocupante e dá até para imaginar que o Botafogo pode sim se complicar contra o Corinthians fora de casa e se tiver um vencedor nesse jogo, a situação do Botafogo fica ainda mais complexa, né? Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Grêmio como um excelente mandante, 75% de vitória, em 58% dos jogos ele sai na frente, falhou pouco em marcar em quase 42% dos jogos, em quase não, né? Em 42% dos jogos ele não sofre gol. O Palmeiras é uma equipe que venceu pouco fora de casa, foi o primeiro a marcar em 42%, é uma equipe de iniciativa mediana, vamos dizer assim, fora de casa. Tem um ataque não tão bom quanto o do Grêmio, mas tem uma média de mais 1,5 gol marcado por jogo e tem uma defesa sólida. Em metade dos jogos ele não sofre gol. A média do Grêmio é de 2 gols marcados por jogo e menos de 1 gol sofrido, e a do Palmeiras é de menos de 1 gol sofrido também e 1,5 gols marcados. O primeiro tempo muito difícil da gente encontrar de fato uma superioridade. O ponto forte aqui é que o Grêmio marca o dobro de gols praticamente do que o Palmeiras, sofre a mesma quantidade e tem um número de derrotas de 0. Então o primeiro tempo do Grêmio muito organizado, muito agressivo. O segundo tempo do Grêmio já não é tão forte em relação ao número de vitórias, mas continua tendo um número de derrotas bem pequeno. O Palmeiras cresce no número de vitórias, reduz o número de derrotas e aumenta o número de gols marcados. Então é um segundo tempo mais agressivo da equipe do Palmeiras. Uma característica importante para esse tipo de jogo tão parelho, né, que o mercado não sabe o que fazer, são as bolas aéreas. O Grêmio utiliza muito bem desse fundamento, né, chegou a fazer gol de cabeça no Corinthians, porém tomou gol de cabeça do Corinthians, já tomou 9 gols de cabeça no campeonato e o Palmeiras marca muito nesse fundamento. Então o Grêmio tem que botar as barbas de molho porque o Palmeiras provavelmente vai tentar utilizar desse fundamento da bola alçada na área e também das bolas paradas para tentar buscar aqui uma vitória fora de casa. Se você é um trader, como o mercado não sabe o que fazer, é um excelente jogo para trabalhar correção de preço, né? Se você não sabe o que é correção de preço, é só fazer o meu curso aí embaixo, telboss.com, completamente gratuito para você aprender mais sobre trade esportivo e aí você vai entender sobre correção de preço, tá? Não criaria viés ou expectativa para nenhum dos dois lados. Se você é Panther, apesar de ter dito lá no jogo do Vasco contra o Curitiba que eu prefiro trabalhar jogo para gols em jogos dos desesperados, como é um jogo que as duas equipes precisam muito e essa disputa pelo título ainda é uma situação presente na vida dessas duas equipes, eu também gosto de pensar no cenário para 2 gols. E dá até para pensar numa valorização. Um jogo mais estudado no início, valorizando essa cotação do over 1,5 e você pegando isso talvez no meio do primeiro tempo para frente. Bom, nós temos diversas opções de jogos extras nessa quinta-feira. Eu vou tentar passar pela maioria delas, mas preciso do teu like no vídeo. Eu sei que tem muita gente que esquece, mas o like no vídeo ajuda o YouTube a falar, opa, esse conteúdo é interessante, eu vou divulgar para mais pessoas. Eu sei que você que me acompanha aqui todos os dias, pô, já me dá uma moral imensa, mas se você puder clicar no like, vai ser melhor ainda. Posso contar contigo? E se você não é inscrito no canal, mais de 40% das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritas, fica o convite, eu estou todos os dias aqui te ajudando a fazer o melhor planejamento possível, beleza? Então vamos lá. Nas prováveis vitórias do favorito, eu trouxe algumas outras opções, né? Tem o Al Hilal, que empatou naquele jogo da AFC Champions League, começando com uma odd de 1,06, vai jogar agora contra o Dunk, fora de casa na Arábia Saudita. Temos o Al Ittihad, o atual campeão, também favoritíssimo. O que mais que a gente não falou? O West Ham joga na Europa League contra o Topola, o Dinamo Zagreb também joga aqui na Conference contra o Astana. O Lask com o Liverpool e Leverkusen a gente já comentou. Falamos do Brighton. O Sparta Praha também joga com o Aris. Não temos cotação aqui, mas provavelmente também é um jogo para a vitória do favorito. E o Atalanta contra o Raków Częstochowa, tá? Da Polônia. Também acredito que o nível aqui da Itália e Polônia seja um nível que permite pensar nessa vitória da Atalanta. Outro jogo que tem uma tendência de vitória do favorito, mas aí é bom a gente tomar cuidado, é o Atlético Paranaense Internacional. O Atlético Paranaense ele tem
um excelente tabu contra o Inter, é difícil o Internacional ir na casa do Atlético Paranaense e conseguir vitória. É uma semana praticamente, né, uns 6 dias antes do jogo do Internacional contra o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores. O Internacional deve colocar a equipe titular para poder já dar uma gerada na equipe, mas o Atlético Paranaense vem de uma excelente vitória contra o Flamengo em Cariacica, no Espírito Santo, e naquele jogo não jogou o Vitor Roque, agora ele volta, se não me engano também deve voltar o Fernandinho. Não sei se ele vai cumprir mais jogos por conta da expulsão, mas é um jogo onde o Atlético Paranaense tem ali uma força dentro de casa contra o Inter, tá? E o Inter talvez não se esforce tanto assim, porque o grande foco do Internacional é a Copa. Favoritos que podem se complicar: a Roma, porque o histórico, quem acompanhou a Roma na Conference League na temporada retrasada, na Europa League na temporada passada, sabe que a Roma fora de casa, em fase de grupos, ela não tá nem aí. Então eu não tomaria partido pra Roma por aqui. E o segundo é o Sporting contra o Sturm Graz, time da Áustria. A gente falou sobre o Lask, já falamos sobre a Red Bull Salzburg, né, que também vai jogar agora contra o Benfica, já vai começar em 5 minutinhos, vai começar esse jogo, que é o conterrâneo aqui do Sturm Graz. Então o Sporting também é uma equipe que pode se complicar, porque o Sturm Graz é um time chato. Jogos para gols: Legia Varsóvia contra o Aston Villa. Aston Villa é uma equipe muito forte de contra-ataque, muito boa no contra-ataque mesmo, e se o Legia cair para dentro aqui, pode provavelmente dar espaço para Aston Villa. E o outro jogo é o Lugano com o Bodoglin. O Bodoglin é uma equipe corriqueira aqui para opções de gols, né? Nos jogos para correções de preço, que não são aqueles jogos que eu consigo me aprofundar tanto, porque aí é 100% pro live, o Ajax que vive uma fase, o Marselha também que não vive uma fase tão boa, então é um jogo para você não criar tanta expectativa, e o Rangers contra o Betis. O Rangers tá ali sempre na segunda colocação do escassez, agora não tá conseguindo bater de frente com o Celtic nessas últimas temporadas, e o Betis vem de um cacete que sofreu contra a equipe do Barcelona, né, por 5-0, mas vai tentar fazer um jogo duro lá na Escócia contra a equipe do Rangers. E os jogos extras: temos o Pirâmides contra o Zamalek, lá no Egito, União Saint-Gilloise e Toulouse, Panathinaikos Vila Real, Rennes Maccabi Haifa, Servette contra o Slavia Praga, o Karabag contra o Molde, Clube Bruges Besiktas, Olympiacos e Freiburg, e o River Plate contra o Atlético Tucumã. Essa lista aqui que eu faço para vocês, ela é compartilhada no Radar Esportivo, que é o programa que eu utilizo para a gente fazer os nossos planejamentos. O link fica aqui embaixo, tá? Então se você quiser ter acesso aqui aos prováveis favoritos que podem se complicar, lembrando que isso aqui não é tip, tá? É só uma criação de cenário, o link tá sempre aqui embaixo. Vou ficando por aqui, o link também da minha parceira Betfair tá aqui embaixo, tá? Sempre me apoiando na criação dos conteúdos, há mais de 5 anos minha parceira Betfair. Um grande abraço para quem me acompanha por aqui, para quem me escutou durante todo esse período. Fica com Deus e até sexta-feira.